A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, você que nos acompanha aí pela Nova Era TV, pelo YouTube, você que nos acompanha na sua TV, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, eu queria dizer que é uma alegria você estar conosco. Nós somos o programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica aqui no centro de Lages, na rua Falso de Souza, quase esquina com a Correia Pinto. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos visto aqui, desde a última semana de dezembro, sobre quem é Jesus Cristo e como ele tem se revelado nos encontros que ele teve com as pessoas. Há muitas coisas que Jesus Cristo fez que não estão registrados na Bíblia. O apóstolo João, no final do seu evangelho, diz que há, porém, tantas outras coisas que Jesus Cristo fez que, se fossem escritas, não caberiam em todos os livros daquela época e dos de hoje também. Jesus Cristo, ele era uma pessoa que se relacionava com os outros, mesmo sendo verdadeiramente Deus, ele também era verdadeiramente homem. E nós, para sermos pessoas de verdade, nós precisamos relacionar. Precisamos nos relacionar. Nos relacionamos primeiro com a nossa família, com os pais, depois com os irmãos, depois nós aprendemos que temos uma família maior, depois nós temos amigos, aprendemos a nos relacionar nos nossos tempos com os amigos de escola, colegas de escola, depois com os colegas de trabalho, com os vizinhos. Aliás, você já conversou com um vizinho teu hoje? Você já conversou com um parente distante hoje? Já mandou aquele zap para ele hoje? Fica aí a dica para você hoje. Jesus Cristo se relacionava com as pessoas da época em que ele esteve aqui conosco. E nós vimos que desde o seu batismo e depois quando ele chamou os seus primeiros discípulos, os primeiros apóstolos para andarem com ele se relacionava com as pessoas. Ele demonstrava quem ele era. Ele chamava as pessoas para andarem junto com ele, para que pudessem conhecê-lo melhor, para que pudessem estar com ele, ver de perto quem ele é. Nós vimos que Jesus Cristo foi humilde, porque ele veio, desceu do seu trono de glória, desceu do céu, deixou a sua forma gloriosa, assumiu uma forma humana, se tornou homem como nós. Nós vimos que ele também obedeceu a palavra de Deus. Nós vimos também que ele, o Pai e o Espírito Santo são um só. Daí no programa da semana passada, nós estudamos o chamado dos discípulos, o chamado dos apóstolos que ele fez, e nós vimos que ele era o mestre, nós vimos que ele era aquele que tem e sabe de todas as coisas, conhece a nós vimos que ele se relaciona com todas as pessoas, que ele não tem preconceitos, que ele não tem, ele não faz acepção, ele não escolhia com quem se relacionar. Quem o buscava, quem o procurava, ele se relacionava. Nós vimos que ele também nos chama hoje para nos relacionarmos com ele.
E hoje nós vamos ver um encontro de Jesus com várias pessoas em uma sinagoga, um lugar que Jesus Cristo gostava muito de ir, porque ali haviam os judeus que procuravam saber mais da palavra de Deus e ele, como mestre, podia ensinar melhor as pessoas. O texto que nós vamos pensar hoje está lá em Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 ao 28, que diz assim: Depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Eu já adiantei e já disse que Jesus Cristo estava numa sinagoga encontrando com judeus que buscavam a Deus, buscavam conhecer mais a Deus, queriam saber da vontade de Deus. E nas sinagogas eles iam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. E ali eles podiam ver a lei de Moisés. Eles também podiam estudar ali os livros dos profetas, que falavam sobre a vinda de Jesus Cristo. Eles também podiam ler ali os Salmos. E os Salmos eram as orações que o povo de Israel, durante a sua história, buscava a Deus através dessas orações e cantava também esses salmos, porque muitos deles foram feitos para serem cantados. E aí a gente vê que Jesus Cristo buscou e foi atrás de pessoas que queriam conhecer mais a Deus, queriam estar perto de Deus, queriam saber mais quem Deus era, queriam saber mais da vontade de Deus para a vida deles. E ao chegar lá, uma das características de Jesus Cristo que é demonstrada nesse texto é que ele é uma autoridade. E eu queria estudar com vocês hoje aqui esse texto pensando nisso. Jesus Cristo como uma autoridade. Nesses tempos a gente tem visto muitos os médicos darem entrevistas na televisão. E o motivo disso é porque a gente vive querendo fugir dessa doença, ou quando nós somos acometidos dela, da Covid-19, nós precisamos como tratar, como se cuidar, como fazer para não contaminarmos as outras pessoas. E quem é a autoridade nesse assunto? A autoridade nesse assunto são os médicos. Eles estudaram, eles estudam, há papéis, trabalhos científicos só para os médicos falando dessa doença, falando das pesquisas, dos tratamentos, das vacinas e tudo mais. Eles são as pessoas atualizadas sobre isso. Eles que podem nos ensinar. E a primeira autoridade de Jesus Cristo que a gente vê aqui é que Jesus Cristo ensinava com autoridade. É isso que fala aqui o versículo número 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu também sou professor e eu sempre tento ensinar os meus alunos, mostrando para eles como pode ser usado aquilo que eu estou falando na vida prática deles. Os escribas colocavam os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Antigo Testamento, como um fardo sobre as pessoas. Eles tinham que fazer, porque se eles não fizessem, não obedecessem, não cumprissem, eles não iriam para o céu.
Era esse o objetivo deles. Eles não estariam andando junto com Deus. Eles não seriam abençoados por Deus. Jesus Cristo ensinava às pessoas como quem tinha autoridade. Jesus Cristo mostrava para as pessoas como que era aquilo que estava sendo ensinado na vida prática. Não colocava simplesmente como um fardo, você tem que aprender e cumprir e pronto. Mas ele mostrava que obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, era bênção para as pessoas que faziam isso. E não simplesmente um fardo, não simplesmente algo que atrapalharia a vida delas. Não somente alguma coisa imposta sobre nós, que veio do passado, que veio dos nossos pais, que alguém nos falou, então eu vou fazer. Não. Isso ele mostrou que fazia sentido obedecer à palavra de Deus. Há um longo discurso de Jesus Cristo chamado Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que Jesus Cristo vai ensinando para as pessoas como que nós devemos viver a palavra de Deus. E eu disse para nós, mas na realidade ele ensinou para as pessoas que o ouviam lá no passado. E as pessoas falaram, olha, agora faz sentido. Por exemplo, ele falou sobre um dos mandamentos, não matarás. E ele aprofundou isso, ele falou assim, não basta simplesmente você não matar a pessoa usando uma faca, usando uma pedra, usando um pedaço de pau. Ele falou, se você já odiar aquela pessoa no seu coração, você já matou aquela pessoa. Ele mostrou na prática e mostrou o que é que nós devemos fazer. Jesus Cristo tinha autoridade para ensinar, primeiro porque foi ele que fez a lei juntamente com Deus Pai. Segundo, porque ele vivia isso. Nós lemos no batismo dele e ele falou para João Batista, importa cumprir a justiça. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele mesmo fala isso em Mateus capítulo 5. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas Jesus Cristo também tinha autoridade sobre algumas coisas que a gente não tem autoridade. E uma dessas coisas que nós vamos ver hoje aqui, e que esse encontro demonstra, é que Jesus Cristo tinha autoridade sobre Satanás e seus anjos, sobre os demônios. E apareceu alguém endemoniado. Apareceu alguém que, por algum motivo, ele era possuído por um demônio. Não sabemos quem era, não tem uma entrevista dizendo o nome desse demônio, não diz quantos demônios havia ali, simplesmente diz que uma pessoa chegou lá, questionando a Jesus Cristo e falando assim por que ele tinha vindo. E esse demônio fala para Jesus Cristo, tu és o Santo de Deus. Jesus Cristo tinha autoridade porque ele também é o enviado de Deus. Essa expressão Santo de Deus significa isso, o enviado de Deus. Aquele que Deus enviou como Messias, como ungido, como aquele que veio com autoridade para viver, para nos ensinar, para sofrer em nosso lugar, para cumprir a lei no nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para ser ressuscitado e nos dar a vida eterna. Por isso que esse demônio chegou e falou assim, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus Cristo não conheceu o pecado. Apesar de ele ser homem como eu e você, ele não conheceu o pecado. Ele não pecou. Mesmo quando ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque ele tinha pecado, mas porque ele sentia o sofrimento que nós temos diante do pecado e porque ele estava sentindo a nossa culpa naquele momento.
também naquele momento, por causa do nosso pecado que ele estava nos substituindo lá, ele estava sentindo a ira de Deus. E muitas vezes a gente pensa na ira de Deus como ser expulso da presença de Deus. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Davi no Salmo 139 fala que mesmo se ele fosse no mais profundo abismo, ou subisse na mais alta montanha, se entrasse numa caverna, Deus estaria lá também. A ira de Deus se manifesta quando ele põe sobre a pessoa o seu juízo, põe sobre a pessoa as consequências do seu pecado. E Jesus Cristo é o Santo de Deus porque ele não conheceu o pecado. Por isso ele tem autoridade sobre nós e por isso ele também tem autoridade sobre os anjos e também sobre Satanás e seus demônios. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Santo de Deus, é o Messias. E ele demonstrou autoridade sobre esse demônio quando ele simplesmente falou: cala-te e sai desse homem. E logo depois esse demônio deixou esse homem. As pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade de Jesus Cristo, porque eles não estavam acostumados com isso. É interessante como em algumas épocas esses fenômenos acontecem mais. E foi interessante como que na época de Jesus Cristo esses fenômenos aconteceram em quase sempre. Eles aconteceram para demonstrar que Jesus Cristo tem autoridade não somente para nos ensinar, mas ele também tem autoridade espiritual. Ele tem autoridade para nos libertar das nossas cadeias, das consequências dos nossos pecados. Ele tem autoridade para nos libertar dos nossos traumas. Ele tem autoridade para nos libertar das nossas dores. Ele tem autoridade para cuidar de mim e de você. Jesus Cristo é aquele que tem autoridade. Mas os discípulos e todos que estavam ali perguntaram: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Realmente era uma nova doutrina. Jesus Cristo tinha autoridade para estabelecer o reino de Deus. Essa nova doutrina que está sendo falada ali é porque as pessoas simplesmente, os escribas, os estudiosos, aqueles que ensinavam a palavra de Deus para o povo, diziam simplesmente: você tem que obedecer à lei de Deus. E se você obedecer, arrisca, se você fizer tudo o que a lei de Deus diz, você será salvo. Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse que lembrou lá de Isaías, que o Espírito de Deus estava sobre ele para para pregar aos cativos, trazer liberdade aos afligidos. Jesus Cristo estava realmente estabelecendo uma nova doutrina. Uma doutrina não mais baseada simplesmente naquilo que a pessoa faz, ou uma palavra que hoje em dia está tão em moda, a meritocracia. Se você faz, você recebe a consequência daquilo. Para muita gente, o Antigo Testamento era isso. Você tinha que seguir a palavra de Deus e daí você seria abençoado. Mas o Velho Testamento já dizia sobre Jesus Cristo. O Antigo Testamento já dizia sobre Jesus Cristo, quando fala que o Cordeiro deveria morrer para haver perdão de pecados. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver comigo e com você nessa terceira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro, onde nós estamos começando agora o ano de 2021. Eu queria dizer para você que eu queria trazer 3 lições básicas disso que eu trago para a minha vida e eu queria trazer para você também. A primeira lição que eu tiro desse texto para a minha vida, eu quero trazer para a sua, é que Jesus Cristo tem autoridade para nos ensinar.
E aí é o que eu sempre digo, nós sempre seguimos o modelo de alguém. Às vezes seguimos os nossos pais, às vezes seguimos alguém famoso que a gente conhece, às vezes seguimos um professor, às vezes seguimos as orientações de um parente, mas nós sempre seguimos as orientações de alguém. Jesus Cristo tem autoridade para nos ensinar, mas não nos ensinar colocando um peso sobre a nossa vida. Ele tem autoridade para nos ensinar e mostrar o que é amar a Deus e o que é viver de uma maneira diferente para a honra e para a glória de Deus. Não simplesmente querendo ser abençoado ou não. Não nessa barganha como era feita, como os judeus pensavam, e talvez ainda pensem hoje. Não é uma barganha. Usar uma palavra bem lagiana, não é um brick, mas é você obedecer a Deus porque você foi salvo por Jesus Cristo. A maior bênção de todas você já teve, que é ser salvo por Jesus Cristo. A segunda lição que eu tiro aqui da minha vida, para a sua vida, e eu quero que você pense nisso, eu quero que você pense que Jesus Cristo tem autoridade sobre você para transformar a sua vida. Não transformar o nosso corpo, isso aí seria fácil. Aliás, é só a gente seguir as orientações de um nutricionista, irmos num maquiador, numa maquiadora, irmos um cirurgião plástico, fazemos uma academia, que isso transforma. Mas ele tem a autoridade para transformar a nossa alma, para transformar aquilo que ninguém pode transformar, para transformar a nossa mente. Não vai ser de uma hora para outra, mas ele tem autoridade espiritual sobre a nossa vida. É por isso que ele pode fazer como ele fez com esse homem, dizer para os demônios: sai daí, porque ele é o Messias, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus Filho, ele é aquele que veio morrer no nosso lugar, é ele que veio nos ensinar o caminho para a vida eterna. Aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem autoridade para isso. Não é se der certo. A palavra de Deus diz: se eu confiar em Jesus Cristo e confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único se é: eu devo crer, eu devo confiar, eu devo me colocar debaixo da sua autoridade. A terceira lição aqui que eu quero colocar para mim, para a minha vida, para a sua vida, é que realmente ele veio estabelecer uma nova doutrina. Uma doutrina onde que não sou eu mais que faço as coisas para buscar a Deus, mas eu devo crer que Deus veio me buscar. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É uma nova doutrina. É um novo jeito de pensar. E esse novo jeito de pensar deve ser vivido. Não é alguma coisa simplesmente para a gente aprender e depois nunca mais fazer. Talvez você já tenha aprendido a fazer uma comida muito gostosa e saborosa que você tinha visto aí na televisão, em algum lugar, e você foi atrás da receita, procurou, fez, mas já faz tanto tempo que você nem se lembra mais. Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo é para nós vivemos todos os dias, mudar a nossa mente e vivemos todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra fala do Senhor, Pai. Fala do Teu Filho amado Jesus Cristo, em que nós podemos ver as características dele, os atributos do Senhor, Pai. E quando nós conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos ao Senhor também, Deus Pai. Porque Ele é exata expressão do seu ser, Pai.
Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado porque nós vemos que Jesus Cristo tem autoridade. Ele não é como alguém que não sabe o que faz, ele não é alguém que saiu fugido e tenta fazer alguma coisa. Não, ele veio, ele sabe o que faz, ele veio com autoridade dada por ti e ele veio estabelecer uma nova doutrina realmente, Pai. Que a gente venha crer em Jesus Cristo como realmente ele é, Pai. Que a gente se submeta aos seus ensinos, Pai. Aos teus ensinos que foram dados através dele, Pai. Que ele transforme a nossa vida, Senhor Deus, e que a gente viva de um jeito diferente. Abençoa a mim, abençoa as pessoas que estão ouvindo agora e vendo esse programa, Pai Santo. Abençoa todo mundo, Pai Santo, e todas as pessoas, Pai. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero reforçar o convite para que você venha à nossa igreja, na Rua Fausto de Souza, quase esquina com a Rua Correia Pinto. Lembrando, os nossos cultos agora no mês de janeiro, nossas atividades são só domingo às 19 horas. A partir de fevereiro nós pretendemos ter mais atividades. Voltaremos com a escola dominical e voltaremos com as atividades durante a semana também. Até a próxima! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar.